Bom dia a todos! Infelizmente hoje, dia 6 de setembro de 2021, a gente tomou conhecimento que o prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, que fica lá no complexo administrativo do Cambeba, ele sofreu um incêndio. Graças a Deus não houve vítimas, não houve feridos, mas muito provavelmente muito do arquivo ou talvez até o memorial do Judiciário Cearense tenha sido afetado por esse incêndio. Nesse vídeo de hoje a gente vai ver algumas cenas do Memorial da Justiça Cearense, trazendo inclusive um vídeo que foi gravado por meu amigo Edmilson Barbosa, advogado, justamente mostrando esse memorial do Judiciário Cearense. Então vamos lá! Bom dia! O incêndio aconteceu no prédio do Tribunal de Justiça do Ceará, que fica aí no centro administrativo Governador Virgílio Távora, o centro do Cambeba, que fica num bairro aqui de Fortaleza. A ideia de construir um centro administrativo, ela veio em 1979, aqui no Ceará, seguindo a tendência, depois da Constituição de Brasília, de colocar no mesmo local a maioria dos órgãos públicos ou das entidades públicas, para que isso pudesse centralizar de uma forma mais interessante a administração. Então, ele ficou algum tempo desocupado, mas a partir do governo do ex-governador Tasso Gereissati, atual senador pelo Ceará, esse centro ele passou a ser ocupado mais. Fica na região, num bairro que chama Cambeba. Aqui em Fortaleza a gente tem esse monumento, muito interessante, fica numa rotatória e tal. Eu sempre morei perto do centro administrativo. Mas dentro do centro administrativo, tem o prédio do Tribunal de Justiça, que pegou fogo hoje, e dentro do prédio do Tribunal de Justiça tem o memorial do Judiciário Cearense, que esse é uma espécie de mini museu que havia ou que há, não sei se o acervo foi afetado, mas que era bem interessante e que trazia muitas relíquias do Judiciário do Ceará, muitas fotos, muitos documentos, muitas facsímiles de documentos, muitos instrumentos que eram utilizados pelo direito, por exemplo, esse tablado, que era para a pessoa ficar mais alta e tal, esse computador mais antigo, quando foi informatizado o arquivo do Tribunal de Justiça, as cadeiras dos juízes, dos magistrados, das pessoas que utilizavam, alguns instrumentos antigos, como por exemplo esse rádio que havia, ou um porta-chapéus que a gente tem naquela época. Você tem que imaginar, as pessoas às vezes usavam chapéus aqui no Ceará, e isso era um porta-chapéus que tinha também no antigo Tribunal de Justiça. E as fotos, muitas fotos de ex-presidentes, de ex-secretários, procuradores, magistrados, e tem também livros interessantes, como por exemplo o testamento, a execução do testamento do padre Cícero Romão Batista e o inventário do Dr. Floro Bartolomeu da Costa, ambos lá da região de Juazeiro do Norte, e essa lista dos escravos, a classificação dos escravos que havia em Baturité, aqui na província do Ceará. Tem um livro de visitas com a assinatura do ex-presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, mas tem uma parte muito interessante desse museu que é dedicada ao jurista cearense, natural de Viçosa do Ceará, o Clóvis Bevilacqua. Tem uma cópia do Código Civil que ele elaborou em 1900 e foi promulgado em 1916. Ele elaborou somente em 6 meses esse Código Civil e quase um século esse Código Civil foi utilizado aqui no Brasil. E a gente tem também réplicas do quarto do seu Clóvis Bevilacqua. Ele era professor catedrático da Faculdade de Direito de Pernambuco, e tem essa parte do museu especialmente dedicada para ele, o grande jurista cearense, que era meio que rival do Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, Essa estátua do Clóvis Bevilacqua a gente tem de frente à Faculdade de Direito, da UFC, lá no centro. Já tive a oportunidade de visitar. E aí eu vou mostrar um vídeo feito pelo meu amigo advogado Edmilson Barbosa, que descreve como era esse memorial do Judiciário Cearense. Então vamos ver esse vídeo do nosso colega Edmilson Barbosa. Boa tarde, amigos e amigas, boa tarde a todos, colegas advogados, colegas advogadas, estagiários, alunos, muito boa tarde a todos. Estou aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, mais precisamente no Memorial do Tribunal de Justiça, onde se encontra um rico conteúdo e acervo da memória do Judiciário Cearense, e especialmente um setor reservado
a obra e a vida do nosso jurista cearense Clóvis Bevilacqua. Aqui, como vocês podem observar, se encontra uma obra magna do jurista cearense, natural de Viçosa, no Ceará, que é o projeto de Código Civil de 1916, aprovado em 1916, né, e que vigeu no Brasil por quase um século. Né? Clóvis Bevilacqua era professor, como sabemos, na Faculdade de Direito de Recife, e foi convidado pelo então ministro da Justiça, Epitácio Pessoa, para redigir o anteprojeto, que foi redigido em 6 meses e apresentado ao chefe do Executivo, e sua tramitação demorou 16 anos, né, para ser aprovada, e somente em 1917 entrar em vigor, né, onde se estabelecia todo um marco regulatório da vida civil. Diga-se de passagem que, à época, o Código Civil era a principal lei do país, a despeito da Constituição, né, a ser hoje considerada o principal marco regulatório. Né? Então, o direito civil do Brasil, né, o direito público internacional, né, deve muito a Clóvis Bevilacqua, né, e nós queremos fazer que esse reconhecimento, esse rico acervo da vida e da obra de Clóvis Bevilacqua. Como se sabe, foi um jurista que morreu pobre, né, a despeito de que foi o principal sedimentador do direito civil no Brasil. Né? Todos sabemos das rusgas de relacionamento entre ele e Rui Barbosa, né? Embora ambos tenham trabalhado juntos em alguns habeas corpus, né, chamada Doutrina Brasileira do Habeas Corpus, eu quero convidar todos e a todos para virem aqui no Memorial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para conferirem esse rico acervo, onde se encontra aqui a cama, o guarda-roupa, a escrivaninha, objetos de uso pessoal, a réplica do anteprojeto. Por favor, chegue aqui para nos mostrar aqui a letra de Clóvis, ó. Veja aqui, tudo redigido à mão, né? Com muito capricho e esmero, né? Então tá aqui o projeto, aqui a réplica do projeto do Código Civil de 1916, que foi concluído em 1900 e somente em 1916 foi aprovado, com mais de 2.000 emendas, né? Com mais de 2.000 emendas, provavelmente fruto de um reacionarismo, né, por parte de setores da sociedade brasileira. Né? Então levou-se muito tempo para que ele fosse aprovado. Então fazemos esse convite a todos e a todas para virem aqui conferir conosco. Viu? Muito obrigado e fiquem conosco. Um abraço a todos, fiquem conosco.